Ok. Hoje a gente vai falar então, continuar falando de vitalidade. Vitalidade é aquela energia, aquela força que mantém a vida. Vida é vida, porém vitalidade é aquela medida de vida, é a gente poder quantificar vida. Por exemplo, todos nós temos vida, todos nós estamos vivos, os que estamos aqui, porém vitalidade é diferente. Alguns têm mais vitalidade que o outro. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vitalidade. Essa energia de vida que todos nós temos e precisamos. A gente viu na primeira mensagem dessa série de sermões sobre vitalidade, de que a gente tem a parte física, a gente tem a parte emocional e a gente tem a parte espiritual. Muitas vezes a gente negligencia o mais importante, que é a parte espiritual. Na realidade, a palavra de Deus fala que é possível que você aparentemente esteja vivo, porque você está vivo fisicamente, porém morto espiritualmente. É possível que você esteja vivo e morto ao mesmo tempo, porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, eles estão mortos espiritualmente, apesar de aparentemente, fisicamente, eles estarem vivos. E a gente fala então de vitalidade, essa energia que é importante para que nós mantenhamos vida. E quando eu falo de vitalidade, eu estou trazendo essa parte espiritual. Não falo de vitalidade no sentido físico, vitalidade para sair e fazer exercícios, vitalidade para ir fazer um hike numa montanha, vitalidade para sair, brincar com as crianças. Não é essa vitalidade que eu estou focando. Eu estou focando em vitalidade espiritual, energia espiritual, vida espiritual. Então hoje a gente vai passear pelo Evangelho de João, porque é interessante que João apresenta Jesus como nosso alimento espiritual. E João, então, ele enfatiza 3 aspectos de Jesus como nosso alimento espiritual. E é isso que eu gostaria de enfatizar hoje. Por quê? Porque como um ser vivo, você nasce, se alimenta, cresce e reproduz. E, eventualmente, você morre. Então, a gente nasce espiritualmente através da nossa fé em Jesus Cristo. E hoje a gente, como ser vivo, como vitalidade, a gente vai falar dessa parte de alimentação. Porque todo aquele que é vivo espiritualmente se alimenta espiritualmente. E é possível ver o resultado da sua alimentação espiritual através de como você pratica a sua vida espiritual. Por exemplo, teve uma vez, alguém fez um documentário, e eu não lembro exatamente o nome desse documentário, eu acho que era Super Size Me, ou alguma coisa desse jeito, que um cara fez um experimento, e ele só comeu McDonald's por 1 mês, e aí depois ele mediu o resultado, o impacto daquela alimentação na vida dele. E aí depois eu não lembro do período, se foi exatamente 1 mês, só comendo McDonald's. Todos os marcadores de saúde dele, que medem a saúde física dele, estavam todos ruins. Colesterol alto, pressão alta, estava acima do peso, o açúcar estava alto, colesterol estava alto. Por quê? Porque aquilo era um reflexo da má alimentação que ele teve durante aquele período de tempo. Foi possível a gente ver aquela má alimentação refletida no exame que ele fez. Açúcar, gordura, pressão. Hoje é interessante que se você chegar e você falar para as pessoas, como é que foi o culto hoje? O que vocês fizeram no culto? A gente cantou algumas músicas, a gente louvou a Deus, orou, e a gente teve a mensagem, o pastor compartilhou uma mensagem baseada numa certa passagem das Escrituras, e aí depois todo mundo teve comunhão e fomos para casa. Só isso? Só. Mas não teve nada a mais? Não. Mas não teve fogo, não teve
uma unção, ninguém caiu no espírito, não aconteceu nada. Não, do jeito que você está falando. É interessante que para alguns cristãos, para que Deus esteja presente, parece que algo tem que acontecer. Porque se não acontecer, parece que Deus não estava presente, não aconteceu nada. Parece que para alguns cristãos, parece eles serem alimentados espiritualmente, para eles experimentarem alguma coisa de Deus, alguma coisa extraordinária tem que acontecer no meio do culto. Senão, Deus não estava ali. Senão, eu não fui alimentado espiritualmente. Nada aconteceu, ou não houve a plenitude do Espírito Santo. Será que essa busca incessante por algo que é extraordinário, e aí a gente vê bizarrices acontecendo como a unção do emagrecimento, as pessoas caindo no espírito e tantas outras coisas, não é resultado de uma má alimentação espiritual? Ao invés de serem cristãos super espirituais, será que o fato de nós estarmos buscando coisas que são extraordinárias não refletem a nossa fraqueza espiritual, porque nós temos deixado de nos alimentar com o alimento espiritual, que é verdadeiramente alimento? Será que nós não estamos buscando o alimento incorreto, e isso está se refletindo nos nossos cultos e na maneira como nós vivenciamos o nosso cristianismo? Assim como o nosso corpo responde a uma dieta ruim e a uma má alimentação, a nossa espiritualidade, a maneira como a gente vive a nossa cristã, reflete a nossa má alimentação espiritual. E isso é uma realidade. Da mesma maneira que para o corpo funcionar bem, não existem substitutos. Proteína é proteína, vegetal é vegetal, vitamina é vitamina. E se você, de alguma forma, substituir isso por um alimento que é ruim, por exemplo, salgadinho, refrigerante, junk food, e isso vai se refletir na sua saúde física, da mesma maneira. Se você substituir aquilo que Deus colocou como seu alimento espiritual por alguma outra coisa que é junk food, é lixo, isso vai se refletir na sua vida espiritual. E eu acredito que hoje nossas igrejas têm se alimentado do fast food espiritual que é oferecido por aí, a todo lugar. No drive-thru da fé, nessas coisas, no fast food da religião, eles têm oferecido qualquer coisa, e o povo tem ido atrás de qualquer coisa, e hoje então, isso reflete essa má alimentação espiritual. Por quê? Porque somente Jesus é a nossa comida espiritual, não tem outro substituto. E hoje eu vou mostrar na palavra de Deus, no Evangelho de João, que João apresenta para nós que Jesus é o nosso alimento espiritual. Ele é a nossa única comida espiritual. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 evidências que mostram que Jesus é esse alimento espiritual. E a primeira evidência é porque João apresenta Jesus como a palavra encarnada. Jesus é o meu, Jesus é o seu alimento espiritual, porque ele é a palavra encarnada. Olha o que João fala no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
João mostra claramente no capítulo 1, no começo do seu evangelho, de que Jesus é o verbo e é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra e é a palavra que se tornou uma pessoa humana como nós. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E ele então se tornou carne, ele se tornou homem. É interessante que Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, Jesus fala uma coisa muito interessante. Não só de pão sobrevive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é apenas a palavra que é o nosso alimento espiritual, mas o próprio Jesus, a palavra encarnada, é o nosso alimento espiritual. Você precisa da palavra, e você precisa Jesus encarnado na palavra, para o seu fortalecimento espiritual. E não há substituto. Não há como você substituir Jesus por uma outra coisa. Eu e você, todos nós precisamos da palavra. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que é o nosso alimento. Estudar a palavra, ler a palavra continuamente é o básico para a nossa alimentação e fortalecimento espiritual. E não tem como substituir. É interessante que quando você tem uma criança e você começa a entender todos os fatos relacionados a crescimento, alimentação, a como criar uma criança, principalmente quando é uma recém-nascida, assim, você começa a entender muita coisa. E uma das coisas que você passa a entender e descobrir é de que não há substituto para o leite materno. Por mais avançado que sejam o nosso conhecimento, a nossa capacidade de produzir coisas e de descobrir coisas novas, por mais avançada que seja a nossa biologia, o nosso conhecimento de química, a nossa capacidade de produzir coisas, por mais avançado que sejam os nossos laboratórios, nada consegue fazer algo que seja tão bom quanto o leite materno. Nada. Nada. É insubstituível. Você pode dar outra coisa que pode, mas nada é tão bom quanto o leite materno. Porque o leite materno tem os anticorpos que aquele bebê precisa. O leite materno, ele tem todas as vitaminas que a criança precisa. Substitui tudo aquilo que a criança precisa, inclusive água. Hidrata a criança de uma maneira que a criança não precisa beber água. Mas não precisa nem dar um chazinho, não. Tem tudo no leite materno. E o que é mais interessante, leite materno é de graça. Você não vai e compra, não. Deus, quando criou o ser humano, e ele deu a capacidade do ser humano de gerar vida, Deus foi tão maravilhoso, gracioso, que ele fez com que aquilo que dá alimento e faz aquela vida crescer, já está ali, e não precisa de nada, está ali, e é impressionante, como nada consegue ser comparado ao leite materno. Isso é a palavra de Deus para todo aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus. Não há substituto, porque é a palavra de Deus que te dá tudo aquilo que você precisa para crescer. E não há substituto. Porque a palavra de Deus te dá a capacidade de resistir às tentações e resistir ao inimigo. É a palavra que é a sua arma espiritual. É a palavra de Deus que te edifica e te faz crescer. E tem tudo aquilo que você precisa para continuar crescendo na fé. E a palavra de Deus, que é a única coisa que você precisa, ela está aqui, disponível. Você não precisa comprar. Hoje em dia a palavra de Deus, graças a Deus que nós temos essa liberdade, ela está à disposição de cada um de nós. Basta a gente abrir. Quantas são as Bíblias que nós temos hoje em nossas casas, nas nossas estantes?
Hoje, se você carrega o seu telefone para todo lugar, você carrega a Bíblia com você. Você tem a palavra de Deus disponível, esse alimento espiritual, porque Jesus é refletido nas Escrituras. E você e eu, nós precisamos desse alimento espiritual. Se você não tem a possibilidade de ler, hoje você pode escutar a palavra de Deus através do app. Você pode dirigir o seu carro e escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é importante, é essencial, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Jesus, ele é refletido nas Escrituras, porque ele é a palavra encarnada. João, ele nos dá mais uma evidência, porque Jesus é o nosso alimento espiritual. João fala que Jesus é o pão da vida. Olha o que ele fala lá em João capítulo 12, versículo 24. Eu vou ler para vocês aqui na minha versão. Começando do versículo 24. Olha o que João fala aqui. E olha que interessante. João capítulo 12, versículo 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Por que será que Jesus, aqui, ele fala que se o grão não morrer, ele não pode dar fruto, mas se ele morre, ele dá muito fruto? Por que Jesus, ele fala que o grão tem que morrer? Porque em João capítulo 6, versículo 35, João fala que Jesus, ele é o pão da vida. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João apresenta Jesus aqui como sendo o pão da vida. E que pão da vida é esse? É aquele pão de Números 11, que fala que o maná desceu do céu. O maná desceu do céu para sustentar o povo no meio do deserto. O povo precisava de alimento, o povo precisava de pão, o povo precisava comer alguma coisa no meio do deserto. Então a maneira pela qual Deus sustentou o povo no deserto foi fazendo com que o maná descesse do céu. O maná foi a fonte de alimento para o povo de Deus. E é interessante então que aquele maná se tornou o meio básico de subsistência do povo enquanto eles peregrinavam no deserto. O que era o maná? O maná não era exatamente pão. O maná era uma semente. Uma semente que era moída, triturada, e aí com essa farinha, resultado da semente triturada, moída, que eles faziam o pão. Ali, no deserto, o maná que desceu do céu apontava para Cristo. Cristo que viria no futuro para ser o alimento do seu povo. Mas antes, ele deveria ser moído e triturado. Ele deveria morrer. Para que assim ele se tornasse o pão da vida e fosse verdadeiro alimento para mim e para você, trazendo vida em abundância. João mostra que Jesus é o pão da vida. E nós precisamos de Jesus, porque Jesus é o nosso alimento espiritual. Ah, mas culto de novo? De novo a gente vai cantar? De novo a gente vai estudar a Bíblia? Mas só uma vez na semana tá bom, não tá? Mas de novo inventaram outro culto, uma outra reunião? Gente, a gente não precisa comer fisicamente? Eu nunca vi alguém reclamando, pô, mas de novo almoço? Ah, vamos parar de almoçar, vamos? Vamos parar de almoçar, vamos parar. Vamos almoçar só 3 vezes por semana. Eu nunca vi alguém falar isso. Eu nunca vi alguém falar, jantar de novo? Ah, vamos jantar só uma vez por semana. Não, porque a gente precisa. E quando a gente come, a gente tem prazer. A gente tem prazer. Eu nunca vi hoje o ato de comer sendo tão glamourizado
como nos dias de hoje. Basta você abrir o Instagram, o YouTube, ou qualquer outro lugar assim, e aí você vai ser bombardeado por milhões e milhões de vídeos, mostrando o quê? Pessoas comendo. Pessoas comendo e degustando e tendo prazer em comer, porque hoje nós somos uma sociedade que valoriza, valoriza e tem prazer em comer. E a gente faz desse momento de comer um dos maiores prazeres da vida. Comer. Comer num restaurante famoso, comer um prato famoso, comer algo diferente. Porque comer hoje faz parte do nosso cotidiano, nós temos prazer em comer e nós gostamos de comer. Nós até nos deleitamos em ver outras pessoas comendo. Mas como é que nós, que declaramos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que todos nós nascemos de novo, como é que a gente pode dizer que eu não tenho fome? Hoje eu não preciso comer. Comer só uma vez por semana tá bom. Eu estou cansado de comer. Será que isso não reflete algo errado em nós? Será que o fato de que nós não temos prazer em ter esse alimento espiritual não seria um reflexo de um problema espiritual do nosso coração? Da mesma maneira que algumas coisas refletem um problema do nosso coração, o fato de nós não termos prazer no nosso alimento espiritual pode também refletir algo que está acontecendo aqui dentro do nosso coração. Teve uma vez, eu vi um desses documentários, eu gosto muito de documentário, e um dia eu estava assistindo esse documentário de pessoas que eram viciadas em comer um negócio estranho. E eu vi a pessoa viciada, sem brincadeira, as duas que mais me impactaram. A pessoa era viciada em comer papel higiênico. Não. E eu vendo a pessoa comer, eu vou sem brincadeira para vocês. Eu fiquei com vontade de comer um papel higiênico. Porque a pessoa pegava o papel higiênico e comia com tanto gosto. Mas ela pegava o papel higiênico e ela comprava muito papel higiênico. E como se fosse o algodão doce mais delicioso. Então, pegava aquele pedação de algodão e comia. E aí você olhava a maneira com aquela pessoa comendo. Gente, se eu não soubesse que aquilo era papel higiênico, até eu ia comer do jeito gostoso que essa mulher está comendo. Mas o que isso refletia? Refletia um problema interno. O fato daquela pessoa ter prazer naquilo refletia algo interior, algo que estava acontecendo aqui dentro. Tinha uma pessoa que ela tinha prazer em comer, sabe o quê? Espuma de estofado de carro. Ela rasgava o estofado, cadeirinha de bebê, pegava aquele negócio branco e comia. Essa alimentação errada refletia um problema interior. Será que o fato de nós rejeitarmos comida real, espiritual, e irmos atrás de comida que não é comida, não reflete um problema espiritual interior do nosso coração? Ter prazer em papel higiênico, ter prazer em chumaço de espuma, de estofado, é uma loucura. Como é que então cristãos que têm à sua disposição uma comida real, que é Jesus revelado através da palavra, o pão da vida, eles podem correr atrás de outras coisas, senão do pão da vida que traz vida e vida em abundância? João, ele mostra que Jesus é o nosso alimento espiritual. Não apenas porque nós precisamos da palavra e Jesus é a palavra encarnada, não porque Jesus é o pão da vida, mas também porque Jesus, ele é a fonte de água viva. Você precisa de alimento sólido, mas você também precisa de água. E Jesus não é apenas o pão da vida, mas ele também é
a fonte de água viva. Olha o que João fala aqui no capítulo 7, versículo 37. Olha que interessante aqui. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele é a fonte da água viva, água que gera e produz vida, e ele é a fonte dessa vida. Por quê? Por quê? Porque Jesus é a fonte de vida. É interessante que tem uma palavra em Jeremias, no capítulo 17, no capítulo 2, não 17, capítulo 2, quando Deus ele olha para o povo e ele fala assim: esse povo tem uma coisa errada e tem uma coisa errada contra eles. E a coisa errada é essa, porque o povo de Deus, ele trocou cisternas verdadeiras que retêm água e água em abundância e trocaram essa cisterna por uma cisterna rota, quebrada, que não consegue reter água. Isso é uma coisa muito importante porque a gente tem água em abundância e muitas vezes a gente não consegue entender o quão precioso é água. Toda vez que eu penso que a gente usa água para lavar louça, eu acho que isso é um desperdício muito grande. Porque em alguns lugares no mundo, água é tão precioso que água é tão caro ou mais caro até do que gasolina. Se você for em alguns países do mundo, água é mais cara do que gasolina, porque é muito mais raro. E se você for pensar que nesse contexto aqui, água era uma coisa preciosa, e falar que o povo estava trocando algo que era precioso por algo que era inútil, será que não é assim que Deus nos vê? Trocando algo precioso por aquilo que é inútil? Porque naquela época, as casas, nos tempos bíblicos, elas tinham cisternas. E o que é uma cisterna? Pensa assim, água é uma coisa preciosa. Então como é que você pode colher água? De chuva. Então, quando você mora num lugar onde água é precioso, você tem que fazer o tudo possível para você tirar todo o proveito de água. Então, o que eles faziam quando eles tinham uma casa? Eles cavavam como se fosse uma caixa d'água debaixo do chão, do lado da casa. E aí criavam um cano ou alguma maneira para que toda a água da chuva que caísse sobre o telhado da casa fosse colhido e caísse dentro dessa cisterna. E aí se armazenava essa água, e essa cisterna, ele tinha uma abertura como se fosse um poço, e essa abertura era tapada com ou madeira ou uma pedra para que ninguém viesse e roubasse. Só que o grande problema dessa cisterna era, como era um buraco no chão, uma caixa d'água debaixo do chão, era tornar essa caixa d'água impermeável. Então eles colocavam meio que um barro para fazer com que as paredes se tornassem a prova d'água. Quando Deus fala que eles trocaram a fonte de água viva por cisternas rotas, Deus está falando assim, que vocês trocaram algo que te dá vida, e vida em abundância, que é a fonte verdadeira de vida, por uma fonte de água que na realidade é inútil, porque não consegue segurar água. Cai e vai embora, não tem como. Não vai te dar vida nunca, não vai te dar água nunca. Por quê? Porque é quebrada, tem rachadura, não segura a água. Amados, será que hoje, quando a gente olha a situação do nosso cristianismo, ou até mesmo a gente vê a situação das nossas igrejas, na nossa comunidade, na comunidade imigrante, e a gente vê o estado espiritual, será que
não é porque nós estamos trocando a fonte de água viva por uma cisterna rota, quebrada, inútil. Será que a gente não tem vivido uma espiritualidade onde a gente acha que aquilo que traz vida, que gera vida na realidade, é a cisterna que não retém água, que não segura água? Hoje o que a gente vê nas nossas igrejas são um Deus que está aqui para fazer você vencer na vida. Um Deus que está aqui para ajudar você a conquistar o sonho americano. Um Deus que está aqui para ajudar você a conquistar todos os bens materiais que você colocou para você. E aí o que acontece é que nós trocamos as bênçãos pelo abençoador. Nós trocamos a fonte de água viva pela cisterna quebrada e que não gera vida. Como é que a gente pode ter certeza que Jesus é a fonte de água viva? Porque aconteceu uma coisa muito interessante quando Jesus foi crucificado. E isso está em João capítulo 19, versículo 34. Quando Jesus estava crucificado, um dos soldados vem e, para ter certeza de que Jesus havia morrido, ele pega uma lança e ele fura o lado de Jesus. João fala lá no capítulo 19, que no momento que Jesus foi furado pela lança, saiu de Jesus água e sangue. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para nós? Isso volta para Números capítulo 20. Porque teve um momento onde o povo de Deus estava num deserto, e eles estavam cansados das coisas de Deus, estavam cansados de peregrinar pelo deserto, e eles começaram a reclamar de tudo e de todos. E começaram até a reclamar de que, nós não temos água, e Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer, e agora Deus vai fazer a gente morrer, porque a gente não tem água, e cadê esse Moisés, que a gente não sabe onde está, e esse Moisés não faz nada, porque o que a gente quer é água. E aí Moisés, ele vai diante de Deus e fala assim: Deus, o que eu faço com esse povo que reclama tanto e reclama toda hora? O que eu faço com eles? E Deus falou para Moisés uma coisa muito interessante, muito interessante. Deus fala assim: você vai diante do povo e você vai me glorificar diante do povo. E no momento que você me glorificar, da rocha vai sair água. E aí o povo vai beber e eles vão ter vida. Mas é interessante que, à medida que você vai lendo do Números capítulo 20, você vê que Moisés não fez isso. E é essa a razão pela qual Moisés, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Moisés, ele chega diante do povo, e acho que ele estava muito bravo com o povo, ele estava irado com o povo, que ele chegou e falou assim: será que toda vez agora que vocês tiverem qualquer reclamação, eu vou ter que ficar aparecendo aqui e resolvendo o problema de vocês? Moisés pegou o seu cajado e bateu na rocha 2 vezes. Ele seguiu aquilo que Deus tinha falado para ele? Não. Mas o que é interessante é que mesmo assim, mesmo Moisés não tendo seguido aquilo que Deus tinha falado, a água saiu da rocha para dar vida para o povo. Por que será? Por que será que isso aconteceu? É por causa disso que Deus fala para Moisés, que Moisés, porque você não me glorificou diante do meu povo, você não vai entrar na terra prometida. Porque nesse momento aqui, o que Deus estava mostrando para mim, para você e para o povo de Deus, é que Moisés não era capaz de levar o povo para a terra prometida. Nenhum homem é. Eu não sou capaz de te levar para a terra prometida. Moisés não era capaz de te levar para a terra prometida. Nenhum homem é capaz de te levar para a terra prometida. Somente um. E esse homem é Jesus Cristo. Mas para que hoje eu e você tivéssemos acesso à terra prometida e acesso a essa água que traz vida,
Jesus, ele deveria ser atingido, como a rocha foi atingida, na cruz. Da mesma maneira que o povo teve acesso à água física e eles conseguiram sobreviver no meio do deserto, hoje, através de Jesus Cristo, eu e você temos acesso à água viva, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Não é o sucesso na América que nos traz vida. Não é ser bem-sucedido materialmente que nos traz vida. Não é tudo aquilo que o mundo pode oferecer e a gente conquistando as coisas que o mundo oferece que nos traz vida. Jesus Cristo é vida e Ele é o nosso único alimento espiritual. A gente não precisa de uma casa maior, a gente não precisa de amigos melhores, a gente não precisa de relacionamentos melhores, a gente não precisa de mais coisa. O que a gente precisa é de Jesus, porque Jesus é o único que sacia a nossa sede e fome espiritual. Amados, hoje, o que a palavra de Deus nos convida a fazer é nos deleitarmos com ela, a nos alimentarmos através dela, a nos saciar com ela, a matar essa nossa sede e fome espiritual que nós temos com a palavra, porque é através da palavra que nós temos acesso a Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra e Jesus se revela a cada um de nós através da palavra. O que nós precisamos é da palavra de Deus. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso alimento espiritual. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a palavra encarnada que nos alimenta espiritualmente. Amados, que a palavra de Deus possa ser o nosso alimento espiritual cotidiano. Quando a gente ora a Deus e fala, dá-nos o pão nosso de cada dia, que nós pensemos não apenas no pão que alimenta o físico, mas também do pão que alimenta o espírito. O alimento que todos nós precisamos, não apenas uma vez na semana, 3 vezes na semana, mas que precisamos a todo instante, mais do que a comida e a água que alimenta o físico. Vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui hoje, ó Deus, na Tua presença, porque reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos do alimento que vem do céu, o pão da vida. Nós precisamos da água viva, que foi derramada por nós na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nós e se tornou essa fonte de água viva, que gera vida e que nos dá vida. Pai amado, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos ajude a enxergar, ó Deus, se nós estamos nos alimentando bem, se os sintomas, ó Deus, que nós temos refletem uma má alimentação espiritual. Pai amado, tem misericórdia de nós, fala conosco, nos ajuda, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos nos levantar agora para a bênção final. E à medida que o Senhor agora nos envia de volta ao mundo para cumprir a grande comissão, cumprindo o grande mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos,